meus ilustres alunos do curso de administração do Unifagoc, sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. Eu sou Adriana Molica, professora de administração de pessoas e rotinas trabalhistas. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e vocês irão receber as notificações quando eu postar um material legal para vocês. Olha só, virei blogueira! Que prazer estar com vocês novamente. Nessa disciplina nós iremos trabalhar a questão do T&D, que é o desenvolvimento, a gestão do clima, de rotinas trabalhistas, segurança e qualidade de vida. Vai ser um semestre intenso, mas cheio de novidades, cheio de oportunidades de aprendizado para vocês. Para nós começarmos de uma forma bacana, vamos ler esse pensamento. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e o nosso caráter torna-se o nosso destino. Então, o que eu faço, as consequências virão. Isso é a lei da natureza, não temos dúvida. E aí, para a gente começar a entender a minha disciplina de treinamento e desenvolvimento, eu faço uma brincadeira que é muito usual para a galera do RH. É mais fácil contratar um macaco do que ensinar o peru a subir na árvore. É óbvio, se eu contrato um funcionário experiente, capacitado, bacana, legal, que já sabe, que já tem muito conhecimento, é muito mais fácil eu treiná-lo para trabalhar na minha empresa do que contratar uma pessoa sem experiência, né? Então, por isso aí a brincadeira do macaco que, sobe rapidinho e do peru que vai ter que ficar engatinhando realmente, né? Mas o que isso quer dizer? Os processos da gestão de pessoas, do RH, eles são muito integrados. Quanto melhor é o meu processo de recrutamento e seleção, que a gente já aprendeu sobre isso, mais fácil será o meu processo de treinamento. Mas isso depende também se eu tenho o quê? Grana, se eu tenho dinheiro. Porque se a minha proposta salarial ela é bacana, ela é legal, ela é de acordo com o mercado, ou às vezes até um pouco mais, eu tenho condições de contratar uma pessoa com mais experiência, com mais bagagem profissional. Mas se a grana é curta, eu tenho que contratar um auxiliar. O momento que eu contrato um auxiliar ou contrato uma pessoa com pouca experiência ou sem experiência alguma, eu vou ter que investir mais em treinamento, tá certo? Mas isso não é de tudo ruim, não, claro que não. Tudo na vida tem um lado ruim, mas tem um lado bom. E o lado bom é o quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, tem muita vaga de emprego, mas só quer contratar gente com experiência. Eu não tenho experiência, professora. Quando eu vou entrar no mercado? Você vai entrar no mercado exatamente nesse momento. Quando eu preciso contratar um profissional, mas a proposta salarial ela é baixa, eu vou contratar um profissional que tenha menos experiência ou nenhuma e assumo a responsabilidade de treiná-lo, tá certo? E isso vai demandar um tempo maior, porque mesmo aquele funcionário que ele já trabalhou em outra empresa, que ele tem conhecimento da área, para trabalhar nessa empresa que ele está entrando agora, ele também tem que passar por um processo de treinamento. Por quê? Porque todas as empresas têm características diferentes, tá certo? Então, o financeiro de uma empresa, usando o mesmo sistema operacional, ele é diferente do financeiro de uma outra empresa, utilizando o mesmo procedimento, o mesmo programa operacional, tá certo? Então, quanto melhor eu contrato, menos eu tenho preocupação de treinar. Por quê? Porque a adaptação daquela pessoa que tem mais experiência, ela é mais rápida. Se eu faço a opção de contratar um funcionário com menos experiência, com certeza o treinamento terá que ser maior, né? Então, veja o ânimo desse cara, né? A pessoa fala treinamento, morri, né? Não, gente, não faça isso, sabe? Todas as oportunidades de treinamento e desenvolvimento que vocês tiverem
principalmente por conta da empresa, ou seja, gratuitamente, né? Você fala, professora, mas é o meu tempo. Claro, você está investindo o seu tempo, mas você não está pagando por aquele treinamento. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, na pandemia, com certeza as oportunidades de treinamento e desenvolvimento na internet gratuito cresceu assim, assustadoramente, né? Mas se você for fazer um treinamento, olha os valores aí. Então isso tem que ser computado. E o conhecimento, pessoal, ninguém te tira, tá certo? Você pode sair da empresa, mas aquele treinamento que você fez, aquilo que você aprendeu, é seu para o resto da vida, né? Então, vamos ter motivação para desenvolver programas de treinamento, tanto, né, sempre eu dou aula para vocês, pensando em vocês como gestores e pensando em vocês como candidatos ou funcionários da empresa, tá certo? Então, se eu estou gerindo, eu tenho que motivar a galera para fazer o treinamento. Se eu estou na situação de um funcionário e que é oferecido para mim um treinamento, eu tenho que agarrar com unhas e dentes, porque estamos vivendo o século XXI, onde a gestão do conhecimento e da informação é o que tem de mais importante. E um treinamento facilita o aprendizado de outras coisas, né? Então, nada de desânimo, nada de reclamação. Então, vamos participar do treinamento. Ah, professor, o treinamento é à noite, tá certo? As faltas que vocês têm direito são para ser usadas exatamente nos momentos de muita importância, né? Então, vamos ter ânimo, vamos ter gás para participar dos treinamentos. Então, o treinamento é uma das ferramentas mais poderosas. Pessoal, olha só, se vocês que não têm experiência profissional nenhuma, nada, liga, nunca trabalhei, não sei, tal. Se vocês acharem um superior que explica, que ensina, que treina, se vocês acharem uma empresa que investe em treinamento, galera, eu prometo, eu tenho certeza absoluta do que estou falando. Vocês vão longe, tá certo? É só vocês terem a sorte de achar uma empresa que investe em treinamento, porque vocês são super inteligentes, vocês são super conectados, vocês pegam, ó, fácil. E o ensino superior dá essa bagagem para novos aprendizados, tá certo? Então, se vocês caírem numa empresa onde o chefe, o superior, o gestor, o diretor, o dono, seja o que for, ele tiver o espírito pedagógico de ensinar, vocês vão longe. Agora, o inverso também acontece. Você chega numa empresa para trabalhar, cheio de motivação, cheio de energia, cheio de gás, precisando de dinheiro para poder pagar a faculdade, pagar as contas, e ninguém te explica nada. Você fica ali, ó, perdidão, sem saber o que você tem que fazer. E isso é péssimo, né? Isso é muito complicado. Então, nós temos que pensar o seguinte: as oportunidades de treinamento e desenvolvimento são excelentes para a minha carreira profissional. Não percam esta oportunidade, tá bom? Então, o mercado exige empresas competitivas e as empresas exigem um funcionário competente. Como é que você fica com o competente? Você fica competente com a experiência e você fica competente com o treinamento. Aí tem uma coisa: você pode investir e pagar, você pode ter de graça, você pode estar aprendendo conosco aqui no Unifagoc, né? Mas vamos definir algumas coisas aqui que são importantes, né? Educação é um processo permanente. Ah, acabou a faculdade, faz pós-graduação, acabou a pós-graduação, faz cursos de qualificação, de capacitação, de aperfeiçoamento, faz mestrado, faz... Educação é para sempre, tá? O que eu aprendi hoje, amanhã deixou de ser. Eu aprendi da aula de outro jeito. Aprendi a dar aula de outro jeito. Na minha época tinha mimeógrafo, tinha quadro, tinha giz. Agora eu tô aqui com vocês, né? Então, a educação é um processo permanente. O treinamento, não pode esquecer isso que vai cair na prova. Tô boazinha, hoje primeiro dia, já contei o que vai cair na prova. Treinamento, aqui e agora. Tira daqui, põe aqui. Pega aqui, põe aqui. Digita aqui, puxa, tá cá. É isso. O treinamento é para você fazer uma atividade, desenvolver uma função agora. E o desenvolvimento é pensando no futuro, tá certo? Fazer o funcionário crescer. Entra assim como auxiliar, vira assistente, vira analista, vira chefe
e depois sai e vira dono. Ah, trem doido. É assim que acontece o desenvolvimento, né? Então, treinamento, ele desenvolve a pessoa e depois ele desenvolve a organização. Gente, é igual um copo. Eu só entorno, eu só ofereço para a empresa que eu trabalho o que eu já tenho demais. Se eu não sei nem para mim, eu vou desenvolver com uma empresa, né? Então, eu faço treinamento para aprender, fazer aquilo aqui agora, usar um programa, digitar uma planilha, preencher isso, fazer isso, organizar isso, tal, tal. Aí sim, eu vou desenvolver as minhas habilidades, as minhas competências pessoais. E aí sim, eu vou oferecer para a empresa o desenvolvimento organizacional. E aí tem uma outra máxima que nós do RH usamos bastante, é o seguinte: uma vez que o funcionário foi contratado, entrou para a folha de pagamento, o processo de treinamento e desenvolvimento precisa começar. O novo recrutado é a matéria-prima e o funcionário bem treinado é o produto acabado. Contratei uma pessoa sem experiência, eu tenho que assumir isso. Por quê? É sem experiência? Então ele é meu, eu tenho que treinar. Não adianta mandar ele embora, trocar por um outro sem experiência, vai ficar a mesma coisa, a lenha é a mesma, troca a cebola, 6 por meia dúzia, não resolve, né? Então a empresa tem que ter consciência do seguinte, que o treinamento e desenvolvimento de qualquer funcionário é responsabilidade dela, logicamente, acompanhado pelo setor de RH. Então, contratei, é meu, se vira. Então vocês, na função de gestores, pensem muito bem no processo de recrutamento e seleção. Contrata uma pessoa sem experiência e depois vem falar que o cara não sabe nada. Não sabe mesmo não, mãe? Ele foi contratado sem experiência. Ah, contratou uma pessoa sem experiência. Ah, é mole. É mole mesmo, mãe. Ele não está acostumado ainda com o serviço, não foi treinado, não foi preparado, não tinha experiência anterior, então não tem que reclamar. Contratei, é meu. Ok? É assim que é a regra do jogo, tá bom? Então, D&D, para tornar as pessoas mais produtivas, mais inovadoras, é a fonte de lucro, gente. Um funcionário ruim, ele acaba com a empresa. Um funcionário mal treinado, que dá informação errada. Todos nós já passamos por isso, cara. É péssimo. Você explica. Ah, não é comigo. Passa pro outro. Ah, explica. Ah, não é comigo. Ah, explica. Faz isso. Na hora que você chega lá para entregar o documento, não é aquele documento não, tá faltando um papel. Pelo amor de Deus, tá certo? Isso detona com a imagem da empresa, com o lucro da empresa, uma perda de tempo enorme e uma insatisfação do cliente, né, de quem está usando o serviço. E se eu preparo bem o funcionário para agora, né, com certeza ele vai ter melhores desafios no futuro. Então eu tenho treinamento de integração, a gente depois vai falar mais sobre isso nas nossas aulas síncronas, é excelente, integração tem que ter. Se a empresa não tiver nada, ela não tem nada de treinamento, o de integração ela tem que ter, porque senão o cara não sabe nem onde que ele vai bater o ponto, onde que ele vai tomar café, nem onde que é o banheiro, ele não sabe, né? Formação, depois que ele está treinado, formação, capacitação, aperfeiçoamento. E aí eu tenho uma regra que é muito importante. Eu tenho duas categorias de treinamento, preventivo e corretivo, como o próprio nome faz. Preventivo é antes da lenha, tá certo? É antes de acontecer o problema, eu já vou treinar. E o corretivo é depois que as coisas deram errado, que aí eu tenho que chamar a galera e falar, vem cá pessoal, a partir de agora a onda dessa forma, né? E os conteúdos, né, para transmissão de informação, desenvolvimento das habilidades, atitudes, conceitos, né? Então tem várias formas. E aqui também um ponto bastante importante que nós iremos discutir nas nossas aulas síncronas é treinamentos que são teóricos, ok? Teóricos, né? Treinamentos que são práticos, on the job, é feito no lugar, é feito na máquina, é feito no programa de ponta, é feito no Excel, é feito no Tech System, é prático, você tem que fazer aquilo ali. E temos também treinamentos que são comportamentais, para desenvolver as habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, a criatividade, o espírito inovador, a equipe e a motivação, o entusiasmo e tantas outras habilidades que se fazem necessário nesse profissional que nós estamos, nesse mundo que nós estamos vivendo. E aí, muitas vezes também o treinamento ele pode ser prático e comportamental, ele pode ser teórico e comportamental, ele pode ser
ser teórico e prático. Eu tenho uma parte teórica, depois eu tenho uma parte prática, né? Que a gente chama aí dos treinamentos que são mistos, tá certo? E aí, para eu ter a minha estratégia, né, de intervenção de treinamento, porque muitas vezes, né, galera, vocês podem pensar que enquanto eu tô falando aqui, né, igual uma louca espirocada, vocês estão pensando assim, nossa, treinamento que eu fui que não tinha nada a ver, né? Tá, é uma vibe, né? Eu vou enxergar o copo cheio, o copo vazio. Talvez ele não tinha tudo a ver, mas sempre um pouquinho a gente aprende, né? Mas qual que é o ideal? Eu tenho um diagnóstico, que é o que eu preciso, o que o funcionário precisa saber e ele não sabe, o planejamento, a execução, a avaliação, o feedback e, se os resultados forem satisfatórios, ó, joinha. Se não foi, eu tenho que começar tudo de novo. E aí, roda o PDCA. Diagnóstico, planejamento, execução, avaliação. Beleza? Avante! Não deu legal? Vamos fazer de novo, tá certo? O que não pode é funcionário ficar fazendo serviço errado. E aí, para isso, a gente tem, ó, vai cair na prova, hein? Ah, meu Deus, tô contando que não pode. Mas agora eu já contei. LNT. E se eu colocar LNT lá na prova, o aluno me perguntar o que é LNT, nem te conto, tá? Então, LNT, levantamento nas necessidades de treinamento. São as carências do preparo profissional, a diferença entre o que eu preciso saber e o que eu não sei. Então, eu tenho que ter o treinamento, né? E eu faço isso através dos levantamentos, das observações, das pesquisas internas, né? Então, o levantamento é muito bom, porque aí eu vou direcionar as pessoas para o treinamento adequado. Imagina um cara que é fera no Excel, eu coloco ele para fazer um curso de Excel básico. Ele vai ficar, morri, né? Ele vai entrar nas redes sociais, claro, né? Se puder, ele vai. Agora, se ele já tem o básico, eu vou buscar o avançado, porque é muito ruim, né? Você participar de uma coisa que você não está tendo produtividade também, né? Então, eu tenho que ter pessoas capacitadas a ensinar, pessoas dispostas e motivadas a aprender. O querer é seu, tá? Eu tô aqui, de boa, para ensinar. E se não quiser, não tem jeito, né? A necessidade, né? E aí, maior produtividade, tá? Achou alguém para ensinar, ó, busca isso para você. Então, para eu chegar nesse diagnóstico, né? Definição dos problemas, definição das causas e propostas de treinamento para eliminar esses problemas, né? E aí, professora, como é que eu vou saber que eu preciso oferecer os treinamentos através do LNT, que é esse levantamento? Avaliação de desempenho, observação direta, solicitação dos superiores, exame médico de funcionário, né? Pode ser que em um setor todo dia saia um de atestado. Uai, o que está acontecendo? A parte ergonômica, né? Tá com dor aqui, tá com dor ali, o que tá fazendo de errado, né? Uma entrevista de desligamento, que a pessoa fala, olha, aqui funciona dessa forma, eu não fui orientado, eu não sabia, tal. Aí você acende a luz aí, não é? Os relatórios das empresas, a pesquisa de clima. Então tem N, né? Lá no estudo dirigido de vocês tem N situações que vocês podem dar uma olhada para ver como é que a gente descobre essas necessidades, né? E aí aquilo que, apenas reforçando, o que o trabalho exige e o que o funcionário não sabe fazer é a necessidade de treinamento, né? Então, um bom levantamento de treinamento, ele é uma fase de diagnóstico e que vai orientar para que o treinamento seja bem feito, não é? Então, os indicadores que fazem com que eu tenha a necessidade de treinamento: expansão da empresa, um novo produto, contratação de funcionário, mudança de funcionário de setor, eu tenho que treinar, aqui é a movimentação de pessoal, não é? Falta, licença maternidade, alguém vai sair de licença maternidade, o serviço não pode parar, alguém vai ficar. Então, quem for ficar tem que ter o treinamento. Mudança do programa, mudou o programa, modernizou alguma coisa, é um mix novo de produto, é um serviço novo que nós estamos oferecendo, né? Então, tudo isso faz necessário a questão do treinamento. E aí, depois, né, eu tenho que pensar os indicadores a posteriori, depois que aconteceu, né, pela necessidade do treinamento que não foi atendido. Então, qual é a encrenca que pode ter?
baixa produtividade, máquina que estraga todo dia, impressora que estraga todo dia, a comunicação que não é boa, acidente de trabalho, absenteísmo, rotatividade, desperdício. Então, quer dizer, é uma série de questões que vão me indicar que eu realmente preciso investir nos treinamentos, né? E aí a gente vem aqui para a questão do planejamento, né? Eu tenho que planejar, porque o treinamento, pessoal, ou as pessoas fazem fora do horário de trabalho, que também eu tenho que planejar, porque as pessoas têm vida pessoal, têm vida social, né? Ela tem faculdade, ela tem que buscar filho na escola, ela depende do horário de ônibus, então eu tenho que planejar. Então, se for, se for no horário de serviço, eu tenho que planejar, porque o serviço vai deixar de ser feito, porque a pessoa está no treinamento. Se for fora do horário de serviço, eu também tenho que planejar, porque a pessoa tem que, ela tem uma vida pessoal lá fora que ela precisa se organizar, não é? Então, a gente vai falar isso também na nossa aula síncrona, nós vamos fazer uma atividade, mas basicamente, né, quem deve ser treinado, como treinar, como é que vai ser isso? Ó, eu tinha falado lá, né, quais são os métodos, é prático, é teórico, é misto, é comportamental. Ah, não, a parte técnica tá boa, mas a parte comportamental, vamos treinar. Então eu preciso saber em que treinar, quais são os assuntos, né? O exemplo que a professora deu há pouco, o Excel, é o avançado ou é o básico? Ah, então vamos dividir a turma, metade vai para o básico, a outra metade vai para o avançado, né? Por quê? Quem que é que vai treinar? Eu vou contratar ou vai ser o chefe do setor? Gente, quando o treinamento é feito por alguém da própria empresa, é nota 1000, tá certo? Por quê? Porque ele conhece as peculiaridades, ele conhece as necessidades, ele já conhece os funcionários, ele conhece as limitações. Então isso ajuda bastante e faz com que o custo seja mais baixo, não é? O que vai estar sendo gasto ali é a hora do funcionário, mas eu não tenho que desembolsar dinheiro para fazer uma contratação. E muitas vezes, quando a gente pode utilizar as pessoas da própria empresa, é muito legal, não é? E para o funcionário também que está treinando os colegas, isso é uma fonte de motivação, né? Nossa, chique agora, eu virei professor, né? Então isso é muito interessante. Quando treinar? Olha a data, o horário, né? A duração, até meia-noite. Não, gente, não é? É depois do dia do serviço, então tem que ser uma carga horária menor. É no início da manhã, então a gente pode até ser uma carga horária maior, mas enquanto eu estou no treinamento, quem está atendendo o telefone? Tá certo? Então tudo isso precisa ser pensado, né? Então, para que treinar? Quais são os objetivos que eu quero alcançar com esse treinamento, né? E aí a gente chega para a fase de execução, que é a terceira etapa desse processo, é a aplicação prática daquilo que foi programado, por mais que o programa sempre ainda dá uma coisinha que possa sair errado, a gente vai falar sobre isso na aula síncrona, né? Mas tudo que eu planejei, é a hora de colocar para executar, tá bom? Então, adequação, uma coisa que a gente tem que estar muito forte, né? Adequação do programa, a necessidade da organização, a necessidade das pessoas, a qualidade do material. O pessoal gosta muito de um material para que possa consultar depois, para que possa verificar depois. A cooperação dos gerentes, por que a professora fala isso? Porque não adianta eu estar em treinamento e tendo que responder o WhatsApp, não adianta eu estar em treinamento e toda hora me chama, não adianta eu estar em treinamento e não estar focado naquilo. Então, quando você libera o funcionário para o treinamento, com certeza você tem que liberá-lo totalmente, para que ele foque naquele momento que ele está vivendo, né? E a qualidade, né? Porque quando o pessoal vai num treinamento ruim, fala até. Aí o pessoal de RH tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente vem para a última etapa, né? Não menos importante, que é a avaliação do programa, né? Significa conhecer as consequências dessas intervenções, os resultados práticos, né? Eu vou mostrar para vocês. Carinha, foi ruim. Nem ruim, nem bom, né? Então, existem várias formas da gente avaliar e os resultados que esse treinamento trouxe para a empresa. A gente busca isso na avaliação, né?
Então, melhoria da imagem, a redução da rotatividade, a eficácia, a redução do índice de manutenção, aumento da produtividade, aumento da qualidade, enfim, uma série, né, de melhorias que podem advir através do treinamento, né? Então, eu vou mostrar para vocês os modelos, né, de avaliação, lá no estudo dirigido, a professora deixou um também, e na sala nós vamos aprender a fazer o cálculo do ROI, que é o retorno sobre investimento e o custo do treinamento, não é? Porque muitas vezes o funcionário, erroneamente, ele acha que ele não pagou nada pelo treinamento e que aquilo não teve custo. Pelo contrário, só a hora do funcionário que está investida no treinamento é muita grana, principalmente se a empresa tiver muitos funcionários, né? Então a gente vai entender isso bastante nas nossas aulas síncronas, que é um assunto muito importante, né? E agora a gente entra numa questão que é a educação corporativa, a universidade corporativa, né? Então a Casa Bahia tem a universidade corporativa, o Bradesco tem, a Caixa tem, a Magazine Luiza tem, a Havaiana tem, a Cacau Show tem. Então as empresas hoje, elas estão cada vez mais conscientes da necessidade de atuar no setor de educação e, consequentemente, no setor de treinamento e desenvolvimento, para assegurar a sua própria sobrevivência. Porque imagina essas grandes redes, essas franquias que têm lojas espalhadas no Brasil inteiro. E agora também muita franquia na prestação de serviço, né, no Brasil inteiro. Eu vou lá em Manaus treinar o cara. Nossa, não é por conta do Covid, não. Isso já era antes da pandemia, né? Eu não vou sair daqui e deslocar para ir lá. Eu tendo uma universidade corporativa, que é uma universidade virtual, tá certo? Onde todos os procedimentos operacionais estão ali. Então, e, gente, a experiência que eu tenho dos meus alunos que trabalham em empresas grandes ou franquias que têm uma universidade corporativa, os treinamentos são excelentes, excelentes, não é? Iremos discutir com exemplos isso nas nossas aulas síncronas. E aí, hoje, né, em função do Covid-19, em tudo nessa vida nós temos que tirar algo de bom, e uma das coisas boas que eu usufruí nesse momento de Covid foi participação de lives excelentes, com grandes profissionais, algumas pagas pelo Unifagoc e outras gratuitas, né? Mas com uma oportunidade enorme, que se a gente não tivesse vivendo esse momento do airline, né, que é os cursos na internet, não teria acontecido, né? Então, quais são as principais vantagens que as empresas, que as grandes corporações usam para oferecer o treinamento pela internet, né? É o baixo custo, com certeza, né? Acabou a passagem aérea, acabou o hotel, acabou o turismo, possibilidade de padronização, porque quando a Casa Bahia de Ubá recebe o treinamento para a venda de um determinado produto, um processo ou um procedimento operacional de praxe da loja, lá em Ubá, quem está lá em Fortaleza também já recebeu, né? Então eu tenho o padrão, procedimento operacional padrão, o POC, né? O PP, o procedimento padrão, que vocês já conhecem nas aulas de qualidade. A facilidade de atualização, né? Mudou, eu entro lá no sistema, né? Eu não, né? Os caras de TI entram lá no sistema e melhoram. A flexibilidade do tempo, né? Eu posso fazer de manhã, posso fazer de tarde, posso fazer à noite. Isso é muito tranquilo, já está por conta da pandemia, isso está muito claro para vocês. Será uma atividade nossa. Uma formação de comunidades, né, de prática, porque isso pode estar acontecendo muito rápido, né, e mostrando realmente como se faz, e com uma variedade de recursos, né, porque tanto eu posso estar numa live, eu posso estar num WhatsApp, eu posso estar no site, eu posso ser direcionado, pode ser pelo YouTube, quer dizer, as mídias hoje, o Telegram, né, cada hora é uma novidade que chega pra gente, né? E aí, meus queridos ilustres, saudades de vocês. Quem chegou até aqui, né? Quem chegou até aqui,
O capital intelectual, né? Porque a economia da sociedade globalizada, interdependente, traz mudanças radicais em termos de surgimento de uma nova sociedade na era da informação. Tem que treinar, tem que desenvolver, tem que estudar, tem que agarrar com unhas e dentes, porque a Covid vai passar e o mercado, que será totalmente diferente, vai precisar ainda mais de profissionais qualificados. Não percam a oportunidade e tire de bom aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, é a era da informação que coloca o conhecimento como o ativo de produção mais importante desse terceiro milênio. Assim, os recursos intangíveis que somos nós, eles entram em cena, ok? Então, fechando aqui, um grande prazer. Estaremos juntos essa semana, na mesma vibe, na mesma energia e sempre buscando o melhor para você. Unifagoc, estamos juntos, ok? Beijo, beijo, beijo.